A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical, referente ao dia de domingo, 25 de fevereiro de 2024. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o corpo de Cristo. E na lição de hoje, lição de número 8, nós vamos ver acerca da disciplina na igreja. E o texto bíblico para a nossa meditação está lá em Hebreus 12, versículos 5 a 13, que diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumentava convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciamos, não nos sujeitemos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja ser não desvie inteiramente, antes seja sarado. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre a nossa meditação nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, o nosso estudo, Senhor, nos dá direção, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A disciplina na igreja. Um fato muito importante é que a disciplina na igreja hoje, ela vem sendo esquecida. A disciplina na igreja tem como finalidade apresentar a prática da disciplina na igreja. O propósito é corrigir maus comportamentos, afugentar o pecado e reservar o bom testemunho cristão. Então, na lição de hoje, nós vamos meditar em 3 pontos: a necessidade da disciplina bíblica, o propósito da disciplina bíblica e as formas de disciplina na Bíblia. Talvez você frequente uma igreja que você nunca viu alguém disciplinado. Estamos vivendo um tempo em que diversas imoralidades estão sendo aceitas nos meios evangélicos. Então é importante, é fundamental que a igreja venha a voltar às práticas neotestamentárias de disciplinar os membros da igreja. Então, no nosso primeiro tópico, está falando sobre a necessidade da disciplina bíblica. Deus é santo.
E a igreja deve ser santa, separada para Deus. Deus é separado das coisas do mundo e a igreja, o povo de Deus, ele deve se separar das coisas do mundo, no sentido das coisas imundas que o mundo pratica. O apóstolo Pedro falou lá em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. O que acontece quando a igreja não disciplina? Que estamos observando com muita frequência nas igrejas hoje. Lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 2, começa a mostrar uma história dos filhos de Eli. Eli era o sumo sacerdote. Ele tinha 2 filhos sacerdotes, Ofne e Finéias. Diz a palavra de Deus lá em 1 Samuel 2:12, que era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial é o diabo, e não conheciam o Senhor. Então, o sumo sacerdote Eli não criou seus filhos conforme os ensinamentos bíblicos, embora ele se esmerou na educação de Samuel. E nós vemos que esses filhos de Eli, quando cresceram, eles foram feitos sacerdotes, e ali eles praticavam toda a sorte de imoralidade diante do povo. Roubavam o povo, tinham relações sexuais com as mulheres, envergonhando seu pai completamente, e o povo de Israel escandalizado pela atitude daqueles 2 moços. Vem o juízo de Deus, foram lutar contra os fariseus, e a arca da aliança é perdida, e os filhos de Eli morrem, e depois o próprio Eli vem a ser punido por Deus. Na igreja de Coríntios, agora no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, eu tive que falar com vocês como carnais. Ou seja, a igreja ela vivia cheia de imoralidades. Lá em 1 Coríntios 5:1 diz assim, palavras de Paulo: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Então, o apóstolo Paulo traz aqui uma situação ali dentro da igreja, um irmão da igreja, tendo relações sexuais com a sua madrasta. Não diz aqui se o pai estava vivo, se era uma viúva, não diz, mas o que está revelado é que esse moço estava tendo relações sexuais com a sua própria madrasta e estava sendo aceito na igreja e vivia em comunhão com os irmãos. Esse quadro é um quadro terrível. Hoje a igreja convive com pessoas que praticam a imoralidade, os irmãos sabem, os pastores sabem, e essas pessoas são membros do corpo de Cristo oficialmente, tomam ceia e andam como se nada tivesse acontecendo. Esse é um quadro muito atual. Pessoas praticando imoralidade dentro da igreja, e aí devo ressaltar, membros do corpo de Cristo, oficialmente membros da igreja, participantes da Santa Ceia,
e praticando imoralidades, e os membros da igreja fechando os olhos para essa realidade, os pastores fechando os olhos para essa realidade, e elas continuam praticando seus abusos. Qual é o propósito da disciplina bíblica? Então, nós vamos para a segunda parte da nossa lição: manter a honra de Cristo. O primeiro propósito. Então, quando uma pessoa está praticando imoralidade dentro da igreja, as pessoas de fora, seus parentes, seus vizinhos, veem aquela pessoa e elas falam mal da igreja. Então, nós vemos aqui recentemente um caso famoso: uma pastora famosa matou o seu marido, e ela tinha diversos filhos adotivos, e foi provado que havia prática de imoralidades dentro daquela igreja, praticada por ela, pelo marido, pelos aqueles filhos, coisa que escandalizou a igreja de Cristo perante a nossa população. Então, muitas pessoas não veem mais a igreja porque falam: olha, só tem sem vergonha lá dentro da igreja. Então, a pessoa continua do jeito que está. Então, essas pessoas, elas destroem a imagem de Cristo e impede que outras pessoas aceitem Jesus como Salvador, porque estão escandalizadas vendo dentro da igreja praticando esses pecados. Outra coisa muito comum que tem escandalizado a igreja é a questão do dinheiro na igreja. Então, práticas desonestas pastorais que levam a envergonhar a obra de Cristo. Muitas pessoas do mundo não têm nenhuma freio na língua em dizer que os pastores são todos ladrões. Infelizmente, pelo pecado florescer dentro da igreja, isso é uma realidade em diversos lugares. Um outro propósito da disciplina na igreja é frear o comportamento pecaminoso. Então, em 1 Coríntios 5, 6, a parte B do versículo, o apóstolo Paulo fala assim: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, uma pessoa em pecado dentro da igreja, ela contamina outros. A questão do, talvez uns 30 anos atrás, eu dirigia uma igreja. Naquele tempo, eu era presbítero da Assembleia de Deus, e ao dirigir uma igreja que tinha uma mocidade muito grande, mais ou menos uns 40, 50 jovens, e tinha a regente da mocidade e tinha o dirigente da mocidade. Esses dois jovens se namoraram, e eles tiveram relações sexuais, e a moça engravidou. Isso foi levado para mim. Eu, na ocasião, excluí o casal da comunhão com a igreja, mas eles mais tarde eles vieram confessar-se arrependidos, queriam voltar à comunhão e queriam casar. E eles queriam fazer um casamento dentro da igreja, aquelas coisas todas, com véu e grinalda, da igreja cheia, os jovens presentes. E eu recusei. Eu falei: se vocês quiserem fazer um casamento
simples na casa de vocês, com os parentes, voltarem à comunhão com Cristo, eu vou lá e oro por vocês, né? Para que Deus possa, já que vocês estão arrependidos, fazer um casamento debaixo das bênçãos de Deus. Não, mas eles queriam na igreja, então eu me recusei, porque eu estaria dizendo para a mocidade que tudo bem, olha, vocês podem namorar à vontade, podem ter relações sexuais à vontade, podem engravidar à vontade, que depois a gente conserta tudo. Não funciona assim. Então, um fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, na ocasião, eu fui considerado muito duro com os jovens, deveria ter mais amor, mas o meu amor estava voltado para os outros 40, 50 jovens que poderiam entrar pelo mesmo caminho que aqueles dois, infelizmente, levaram. Então, aquele casal foi buscar outro pastor, foi buscar outra igreja para fazer aquele casamento que eles queriam, mas comigo, não. Graças a Deus, eu tive força para fazer a coisa certa. Embora muitos julguem falta de amor. Não é. Foi amor pelos outros jovens. Então, o propósito da disciplina na igreja, além de frear o comportamento pecaminoso, é não tolerar a prática do pecado na igreja. Lá em Apocalipse 2:20, Jesus repreende a igreja de Tiatira. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então havia idolatria dentro da igreja, uma mulher que se dizia profetisa, falava que aquilo era certo, ou seja, fugiu da doutrina dos apóstolos e estava levando a igreja à prática do pecado. Então, Cristo é severo. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Então, nós vemos essas coisas sendo necessárias na igreja. Há algumas formas, terceira parte da nossa lição, fala sobre algumas formas de disciplina bíblica. Então, o primeiro tipo de disciplina é a correção. Paulo repreendeu Pedro lá em Gálatas 2, de 11 a 14, Pedro e até Barnabé, eles estavam voltando aos costumes judaizantes dentro da igreja. Práticas judaizantes, levando os gentios a práticas judaizantes. Então, Paulo repreende Pedro com severidade. Então, hoje, muitas igrejas estão praticando cultos judaizantes. Mas a questão não é só essa. Tudo que depõe contra a doutrina de Cristo precisa ser corrigido e repreendido. Então, há algumas coisas, o irmão está cometendo alguma coisa que nós podemos dizer assim, não tão grave, como um desvio doutrinário, uma fraqueza, esse irmão precisa ser corrigido. Mas há a possibilidade de restauração também, não é? Lá em 2 Coríntios 2, 5 a 8, Paulo parece que está falando mesmo de alguém que praticou pecado dentro da igreja. E ele diz assim, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado e demasiada tristeza. Então, alguém é repreendido, ele precisa
receber a repreensão por um tempo, mas se mostrar contrição, ou seja, arrependimento, a igreja deve perdoar. O Paulo fala no verso 8, pelo que vos rogo que confirmeis para ele o vosso amor. E tem o caso da exclusão, não é? 1 Coríntios 5:13, tirai dentre vós este iníquo. Então, nós, resumindo, para concluir, o irmão está fugindo da doutrina, tendo algumas atitudes perigosas nas questões de moralidade, ele tem que ser repreendido. Uma repreensão, olha, para com isso. Isso não vai levar você a um bom lugar. Uma segunda situação é afastar da comunhão, proibir que o irmão participe da Santa Ceia. Então, já há uma gravidade maior e precisa cortar da comunhão. O apóstolo Paulo fala lá na 1 Coríntios 11 em diante, que fala sobre acerca da Santa Ceia. Ele fala, olha, que o homem deveria se examinar a si mesmo, para não comer a ceia em pecado. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morrem. E, por fim, o desligamento. A pessoa peca, não tem arrependimento, acha que está certo, então tem que se desligar da comunhão. Então, o apóstolo Paulo fala de ser entregue a Satanás. Para que tudo isso, toda a repreensão, afastar da comunhão e desligamento, não tem o propósito de matar a pessoa, muito pelo contrário, parece duro, mas é para que a pessoa se arrependa e volte para Cristo. Então a ideia, porque quando você deixa uma pessoa dentro da igreja em pecado, convive com essa pessoa como se fosse a coisa mais natural do mundo e não está havendo nada, se essa pessoa vir a morrer, ela vai para o inferno, porque ela está separada da comunhão com Deus, embora às vezes não esteja separada da comunhão com a igreja. Então, a separação da pessoa da comunhão com a igreja visa, primeiro, resguardar a imagem de Cristo, para que o nome de Cristo não seja difamado por estar uma pessoa em pecado convivendo na igreja. Mas tem o objetivo também de recuperar essa pessoa para Cristo, porque ela lá, na vida de pecado, ela pode se arrepender da situação que está vivendo e novamente voltar para Jesus. Então aí a igreja abraça novamente na comunhão. Que Deus te abençoe, que você possa ter isso na cabeça. Então, às vezes muitos irmãos têm experiência, os pais disciplinaram fortemente e hoje são boas pessoas por causa disso, porque tiveram repreensão na sua infância, na sua caminhada, alguém chamou a atenção, alguém deu uma correção forte e essa pessoa voltou para os bons caminhos. Que Deus te abençoe e que você possa ter compreensão dessas coisas. É necessária a disciplina na igreja. A falta de disciplina leva à destruição da obra de Cristo, tanto na pessoa como na igreja. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, te damos graças por esse momento em que meditamos nisso, Senhor, que a tua igreja possa doutrinariamente corrigir os membros que andam fora da tua direção, para que o teu nome seja engrandecido e que essa pessoa tome conhecimento do pecado e se arrependa e possa voltar à comunhão contigo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.